Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 30 de agosto de 2021 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira, penúltimo pregão aí do mês, tá? E o mini índice ele continua em movimento aí de consolidação, ok? A literatura ela nos fala que um movimento de consolidação ele pode ocorrer no meio do movimento da tendência, tá? Então a tendência ela pode dar uma espécie de respirada. E aí, esse respiro ela faz um movimento de consolidação. A gente pode ver que em momentos anteriores, né, em situações anteriores, também houveram consolidações. A gente tem aqui, ó, essa consolidação, tá, que aconteceu aqui. Nós temos uma outra consolidação também que aconteceu aqui, dentro desse range. Nós temos uma consolidação que aconteceu aqui também, né? E aí e assim vai, né? Os preços caem, lateralizam e aí voltam a cair. Aqui eles lateralizaram, deram uma subida, não se sustentou, caiu, se lateralizou, caiu, se lateralizou, caiu, subiu e agora ele se lateraliza. A média de 200 períodos é uma resistência importante e impede os preços de subirem. No DMI nós temos o DI- acima do DI+, indicando continuidade da tendência de baixa, e o ADX permanece em 45, que é um nível considerável, tá? Mercado não está tendo força compradora o suficiente para subir esses preços. A gente chegou a ver no pregão, nos estudos aí de sexta-feira que eu fiz, o gráfico semanal, eu mostrei que ainda inclusive tem espaço para subir, né, até a região de 125.380 pontos, sem reverter a tendência de baixa do gráfico semanal, né? Então, os preços ainda se os preços ainda rompessem essas duas médias, tem espaço para subir até aqui, a região da banda de Bollinger aqui, mais ou menos. Tá? Sem desconfigurar a tendência do gráfico semanal, que é uma tendência que impera, né, sobre o gráfico diário, ok? E aí a tendência segue firme e forte, né? E aí com essa consolidação. E é o seguinte, a consolidação, a força da consolidação, ela está relacionada com o comprimento dessa consolidação, a altura. Tá? Quanto maior essa oscilação, mais forte a consolidação é. E os volumes também que se encontram dentro dessa consolidação. Então, assim, né, ele está andando de lado aí, ó, desde o dia 24 de agosto. Tá? Desde o dia 24 de agosto que ele está oscilando aí dentro desse range e não está conseguindo sair fora dele. Ok? Depois que ele rompe, e aí tudo sugere que o rompimento se dará embaixo, ele voltará a tendência, retomará a tendência de baixa, né? Mas é necessário esperar o pullback. E aí a altura da consolidação ela pode ser projetada, tá? Então, supondo que os preços caiam aqui, você pode pegar este retângulo, né? E aí projetar ele para baixo a partir do rompimento. E ter como alvo, né, um trade na ponta vendedora, ter como alvo aqui, ó, a região mínima do retângulo, que nesse caso aqui é 116.430, tá? Isso é uma figura gráfica válida para projeção, tá? Depois que há rompimento da consolidação, existe aí esta possibilidade. O mini dólar ele continua também em movimento de consolidação, ele está consolidado dentro da grande consolidação, né? E aí você pode ver que essa grande consolidação ela está fortíssima. Preços chegaram na casa de R$6 e preços chegaram na casa de R$5. E o mercado está defendendo, tá? Quando chega a R$6 o pessoal acha caro, vende, o preço cai. Quando chega a R$5 acha barato, compra e o preço sobe. E aí tá nessa. E tá nessa aí desde março do ano passado, né? Ou seja, tem mais de um ano. E isso faz com que essa consolidação enorme seja forte, muito forte.
E no gráfico diário nós temos aí essa pequena consolidação aqui também, tá? E aí tem que esperar também romper para fazer a projeção dessa consolidação, né? Preços caíram, mas você pode ver que as médias do DI aqui, ó, elas estão emboladas. Quando as médias elas estão emboladas, esta configuração já é um parâmetro já que demonstra a consolidação, ok? Já é uma prova aí da consolidação da lateralização. Nos 60 minutos, que ele formou uma grande perna de baixo, com o último alvo de Fibonacci em R$ 5,15. Né? Hoje ele deu uma leve queda, mas andou bastante de lado aí, não atingiu o alvo, e ele está aí nesta... Né, perdeu um pouco o timing, né? O mercado está começando a comprar aqui em 5,18, até porque o índice retomando o movimento de queda, o dólar tende a subir. Tá, então o mercado aí que tende a comprar dólar. Agora, outra coisa que está afetando o preço do dólar é a economia americana, tá? E isso também tem essa influência, porque embora o dólar tenha uma correlação negativa com a bolsa, ou seja, o Ibovespa sobe, dólar cai, ou o dólar sobe e o Ibovespa cai, existem outros parâmetros que influenciam também no dólar. E a economia americana é um deles. Então, se o dólar, a moeda dólar, no mercado internacional, ela enfraquece por conta do aumento de juros, inflação, etc., o dólar tende a ficar barato, né? O dólar tende a cair, e aí a bolsa brasileira cai por motivos internos e o dólar cai por motivos externos, tá? Então tem que prestar atenção nisso, porque a bolsa está em queda e o dólar também estava em queda. E aí o pessoal fala, não existe correlação negativa não, isso é besteira, porque olha só, o dólar também estava caindo. Tá, mas o dólar cai por conta que ele é a moeda do governo dos Estados Unidos. Tá? E se a economia americana está ruim, o dólar, a força do dólar vai cair. Tá? Então isso tem que ser levado em consideração, porque a gente também fica esperando uma alta do dólar, e essa alta não vai haver, embora haja um consumo, né, uma compra de dólar grande internamente no Brasil, dos players brasileiros. Essa alta acaba não refletindo no valor da moeda, na cotação dólar real, por conta aí também do outro lado, né? São dois lados da balança, né? Dólar contra real. O real e a economia brasileira que reflete aí o valor do real, e a economia americana do outro lado reflete aí o valor do dólar, tá? Aí é como se fosse aí uma gangorra, né? Que você fica de um lado, pesa, e aí fica esta relação aí de equilíbrio e desequilíbrio por conta disso, tá? E é isso, tem aquele alvo lá, mas o alvo também tá pequeno, né? E tá um marasmo, né? O mercado ele tá um marasmo, tá assim, horrível. Você pode ver que, olha só, hoje índice caiu 0,18, dólar caiu 0,40, né? O marasmo, tá? O pessoal busca 2, 3% aí de oscilação no dia, tá? No mínimo, para você pegar 0,5, 1% de oscilação. Se você conseguir pegar 1% por dia, você vai estar rico, que é extremamente difícil, tá? Geralmente pega 0,5, 0,3. E num dia que o índice, por exemplo, caiu 0,18, pô, quem operou o índice hoje, né? Pelo amor de Deus, né? Quem operou dólar caiu 0,40, né? Ele ficou numa oscilação aqui que aí é muito difícil você saber o futuro, se ele vai cair 0,40. Porque para você ter pego, por exemplo, hoje 0,40% de lucro, você teria que ter vendido na abertura e comprado no fechamento, né? Então você teria que ter apostado que hoje ele ia cair, né? E aí não tem como você fazer uma coisa dessa, tá? É quase impossível você pegar toda a oscilação dos preços, tá? E aí você tem que se posicionar no meio, tudo mais. Então assim, o mercado tá nessa oscilação pequena, é um marasmo feio, né? E aí o pessoal tem, né, que o mês de agosto é um mês aí meio de má sorte, sei lá, existem mitos, né? Quem fala muito isso é o Stormer, né? Inclusive eu lembro que no 1º de agosto ele já publicou lá uma foto lá, falando que é o mês de não sei o que o mês de agosto é um mês historicamente terrível,
né? E tá acabando, né? Amanhã é o último dia. E amanhã é o seguinte, o último dia é um dia que tem muita volatilidade. Por quê? Porque os fundos, eles montam posições, eles querem alavancar os preços, então eles entram pesado, por exemplo, no papel que eles estão posicionados, para eles jogarem o preço para cima para fechar o balanço do mês positivo, tá? O último dia do mês é um dia de muita volatilidade por conta disso. Os fundos de investimento têm que prestar contas, né? Eles têm que registrar, é o último dia do mês, né? Registra aí, ó, como que fechou, né, o mês. Fechou positivo, fechou negativo. E aí eles entram pesado para tentar julgar os preços a favor deles. Para tentar melhorar o balanço deles lá, tá? O balanço mensal. Então por isso que tem player, né? Tem trader que não opera no último dia do mês. Simplesmente não opera. E tem trader que só opera no último dia do mês. Tá? Eu lembro aí que o Ricardo Brasil, né, muito famoso aí, ele participou de um reality aí, que o Didi Aguiar foi o apresentador lá, né? Muitos anos atrás e tal. E o Ricardo Brasil, ele tem lá os cursos lá de IPO, de não sei o que. Ele é flipper, né? Ele fica tentando ganhar dinheiro com IPO. E ele também opera por robô. E uma das operações que ele faz é long short. E ele tem uma operação lá, não sei se é long short, qual que ele só opera no último dia do mês. Né? O último dia, ele só roda essa operação no último dia do mês. Tá? Então assim, existe, ou seja, né? Por quê? Porque ele conseguiu ver que existe um padrão no último dia do mês de uma oscilação e aí ele opera aquela oscilação. Tá? Então, ou seja, né? O último dia do mês ele tem uma característica própria. Tá, uma vez perguntaram isso pra mim, eu falei, né, que o último dia do mês não era bom, aí perguntaram por quê, eu falei, olha, eu sei que existem robôs que têm estratégia só de operar no último dia do mês. Aí a pessoa já queria a estratégia, então eu falei, olha, eu não sei da estratégia, eu não sei o que a pessoa faz, eu sei que é um dia atípico, tá? Porque tem uma oscilação atípica, porque se o camarada vai operar só no último dia, é sinal que só o último dia do mês tem uma oscilação tão grande, ou seja, uma volatilidade tão absurda, que ele vai conseguir ganhar dinheiro só operando aquele dia. Tá? O Ricardo Brasil, eu acho que ele não opera só no último dia, né? Mas ele tem uma estratégia própria, tá? Própria do último dia. Né? Inclusive, a última vez, isso acho que já tem anos, né? Que eu assisti a live dele e ele tava perdendo 30 mil. 30 mil na live dele ao vivo. Né? Ele opera alavancado, né? Ele liga pra mesa lá de operação, aí opera 1 milhão no lado, 1 milhão no outro. Enfim, ele é meio doido, né? Ele mesmo tem essa característica, né? Inclusive o canal dele chama Curtindo a Vida Doidado, né? Porque é só loucura, só curtição. Mas então é isso. Então o último dia do mês tem essa característica, tá? Então fica ligado aí. E vamos dar uma olhada aqui só nos principais ativos, os principais papéis do Ibovespa. Vale ela tá em lateralização aqui, porque a média de 20 está distante. E aí essa lateralização possivelmente vai continuar até a média de 20 chegar no preço, tá? E retomar aí um movimento de queda. A alvo era 94,97, então Vale está baixista. É o papel que mais tem peso no Ibovespa, tá? Petrobras subiu, esticou, chegou numa região aqui de resistência, rompeu e fez pullback, tá? Vamos ver, esse pullback aqui foi bem baixista, tá? Esse candle tem um pavio na parte superior considerável, maior do que na parte inferior. Isso mostra uma força vendedora aqui em cima, tá? Tem que tomar muito cuidado, que ele tá, olha só, numa região aqui, ó, que já foi testada. E preços podem voltar, que olha só, o preço já chegou a romper acima de onde que ele se encontra e voltar a cair. Então, comprar aqui no topo é querer perder dinheiro, tá? Ou seja, né? Petrobras aí não está numa tendência de alta aí considerável, e agora pode ser o momento aí de haver uma reversão ou no mínimo iniciar uma correção, tá? Então ele pode buscar aí, ó, 27, que é onde que está a média móvel de 20 períodos. Itaúsa está extremamente lateralizado, numa consolidação enorme, né? E eu falei, né, que consolidações grandes é sinal de força da consolidação, tá? E aí olha só, o DI menos e o DI mais como é que estão embolados, sem tendência, sem projeção. Itube, mesma coisa, né? Itube é o banco, Itaúsa é a holding e Itube é o banco, né? Itaúsa é dona do Itaú e também de outras empresas como Grendene e tudo mais. Então Itaú também está em lateralização.
Vamos ver BBDC4, que é um dos papéis também que tem força. No Ibovespa, tá baixista, né? Olha só, caiu, fez correção até a média, segurou na média de 20 períodos. Agora tá aí, ó, ensaiando uma baixa. Se romper aqui, 22,40, confirma mais um pivô de baixa e dá para fazer a projeção dessa perna aqui, ó, pelo menos dessa perna aqui para baixo, né? Deve parar lá na região dos R$20, BBDC4, tá? Ambev também tem um peso bacana. Ambev ensaiou um pivô de alta, vai confirmar se romper 17,62, segurou na média de 20, tá? Isso é uma coisa que pesa pro lado altista, segurou na média de 20. Resta saber agora se ele vai voltar a subir. O candle de hoje tinha que ser muito maior do que o que está aqui. Tinha que ser. Se ele vai retomar um movimento de alta, quando ele bate na média de 20, ele tem que reagir. O volume tem que ser acima da média e o DI mais tem que subir acima do DI menos. Não foi o que aconteceu. Foi um candle pequeno. Tá? Tem gente que acha válido esse candle aqui para um setup ponto contínuo, né? Você entra acima com 5 centavos abaixo, 5 centavos acima. Eu não considero. Volume aqui baixo, DI menos acima de DI mais, estou fora. Tá? Porque o preço, né, eles formam o pivô, e aí aqui, ó, quando ele está em cima da média de 20, ele tem que dar uma reagida, ele tem que mostrar que ele vai subir. Para você entrar antecipadamente, ou seja, antes do pivô de alta ser confirmado, tem que mostrar muito volume aqui. Senão você está comprando um negócio para depois você tomar stop aí, ó, e ele retomar a tendência de baixa, tá? Então, assim, Ambev está indeciso, Ambev está em cima do muro. Né? E os outros papéis, como eles estão com forças baixistas maiores, né? Como Gerdau, né? Olha só, GGBR4 também está lateralizando aqui, ó, já se aproximando da média, para voltar, ter uma nova pancada, e aí, ó, rompendo aqui, ó, a média de 200 períodos, meu amigo, vai poder fazer projeção desse pivô aqui, ó, esse pivô todo aqui, ó. No mínimo você vai poder pegar e fazer isso aqui, ó. Pega a máxima, pega essa mínima e pega essa reta e projeta aqui para baixo aqui, ó. Vamos só fazer isso aqui para fechar aqui, ó. Projeto aqui, ó. 23,45. Vamos tacar aqui uma linha. 23,80. 23,80. Rompendo aqui, ó. 27,70. GGBR4. Vai buscar 23,80. Projeção dessa perna de baixo aqui, ó. Para baixo. Se ele cair e rompendo 27,70 e confirmando esse pivô. Tá? Então, a bolsa está baixista, né? Os papéis estão mais baixistas do que altistas. E para quem não sabe, né, o Ibovespa ele é um índice, é uma cesta de ações, né? O que ocorre com o índice é o que ocorre com o conjunto dessas ações, só que algumas ações têm um peso maior no índice. Vale, Petrobras, Itaúsa, essas são ações que têm o maior peso. Ou seja, o que acontece com essas ações tem a tendência de acontecer com o índice. Então, se você quer ter uma ideia do que vai acontecer com o índice Ibovespa, você vai nessas ações, como eu acabei de fazer, e vê, né? Uma ou duas podem até estar subindo, e subindo com força. O máximo que vai acontecer é ter um equilíbrio. Agora, se a grande e imensa maioria das ações, como a gente acabou de ver, estão em queda, não tem projeção e força alguma para o Ibovespa voltar até alta, né? Ele vai retomar um movimento de queda, tá? Vai retomar um movimento de queda, porque o povo adora recomendações da Vale. Mas aí não olha para gráfico, não olha preço, sabe? Eu tava assistindo, um colega me mandou uns vídeos, só para fechar aqui esse último minuto, de um cara aí do Forex, chama Willy Reine. Tá? E esse cara, na palestra que eu assisti dele, ele falou uma coisa... ele falou uma coisa assim, muito acertada, que eu nunca tinha pensado e nunca ouvi de outro lugar. Ele falando que você tem que prestar atenção nos preços. E aí ele deu um exemplo muito bom. Ele falou assim, olha, se você for o cara que é vendedor, o cara que é comerciante, e o cara vende lá, sei lá, entre os produtos dele, tem uma mercearia, ele vende lata de massa de tomate, né? Ele vende lá molho de tomate lá enlatado. Se você perguntar pra ele quanto que era o valor do molho de tomate há 5 anos atrás, ele vai saber. Porque o cara, ele acompanha o preço das coisas, sabe? E aí, ele sabe o histórico, ele entende tanto do produto dele, que se você perguntar pra ele em 2000 quanto que tava, ele sabe.
Porque ele sabe do preço. Então, aí esse cara tava falando que um dos parâmetros lá da estratégia dele é analisar o preço. Tá? E aí ele falando sobre isso, sobre você saber o preço. E aí, por que eu citei isso? Porque Vale chegou a 115, né? 115. E aí hoje, Vale tá aqui, 100 reais. Aí eu pergunto pra você, Vale tá caro ou tá barato? Né? Aí você vai ser, a Vale tá 100 reais, tá caro ou tá barato? Basta você olhar o histórico dos preços, você não sabe. Olha só, Vale, vamos pegar só o ano passado, o mesmo mês do ano passado? Vamos pegar aqui, ó, por volta aqui, ó, de agosto. Vamos pegar um ano atrás. Um ano atrás, quanto que estava custando o Vale? 56 reais. Ou seja, está custando o dobro do mesmo período do ano passado. O dobro. E aí é o seguinte, do ano passado desse ano, tivemos pandemia, tivemos tudo. A produção de minério da Vale e tudo mais aumentou? Não. Possivelmente teve até que diminuir, botou gente a home office e tudo mais. Então assim, se você não conseguiu enxergar fatores econômicos e externos, fatores que justifiquem essa alta dos preços, então é sinal que o preço está caro. Então olha só, eu analisando o histórico, identifiquei que 56 reais era o preço de Vale em agosto de 2020, um ano atrás. Vale hoje está a 100 reais, chegou a 115. Vale está caro. Então, é o momento de comprar Vale só baseado nesse histórico, tá? Não é baseado em análise fundamentalista nem nada. Só baseado em preço. É igual esse Willy Reine, esse cara, ele aconselha você basear o preço. E aí, pra você conseguir avaliar o preço, você tem que conhecer o histórico. Tá? E o histórico tá aqui, ó, no gráfico. Tá? Então, assim, o que aconteceu com Vale para ela poder dobrar de valor? Porque isso aqui, ó, é dobrar de valor. Tá? O preço da ação, ele é o preço. A ação, ela é um pedaço da empresa. Então, o valor da ação é o preço da empresa, tá? E aí vamos supor que cada R$1 aqui corresponde a 1 bilhão. E aí vamos supor, tá? Vale ano passado estava custando 56 bilhões. Hoje Vale custa 100 bilhões. Mercado, né? Se não aconteceu nada para poder... Se Vale não adquiriu, se Vale não aumentou... a produção dela, as estruturas, comprou outra mina, identificou uma jazida de minério nova, alguma coisa assim. Por que Vale duplicou de tamanho, de preço de mercado? Porque o valuation hoje de Vale é o dobro de um ano atrás, sendo que a gente está aí, ó, vivendo uma pandemia, tá? Então, entendeu? Essa análise, inclusive esse Willy Reine, ele opera Forex, ele opera também um pouco o mercado brasileiro, mas ele opera Forex. E ele não usa stop, né? Ele tem uma particularidade lá, ele não usa stop, mas ele analisa preço. E aí ele fica comprando. Ele achou barato, compra e deixa. Na hora que bateu lá a meta dele, ele vende, né? Ele comprou, o preço caiu, ele segura, tá? Essa é uma estratégia dele lá. Mas essa coisa que ele fala de preço é muito importante. Eu achei isso assim sensacional, tá? Realmente é um parâmetro que esse cara lá, esse trader lá, ele analisa e realmente esse parâmetro dele ele tá corretíssimo, tá? Em olhar o histórico do preço, né? E perceber se tá caro ou tá barato. A gente olha pro feijão, pro arroz, e a gente sabe se falar se tá caro ou se tá barato. E não olha pra uma ação e conseguir olhar, entendeu? Porque o mercado tá pagando 100 reais. Não, o mercado não tá pagando, olha só. Tá em queda. E pra mim, baseado nesse histórico, vai cair. Tá? Vai cair mais. Pra mim, Vale vai romper aqui, ó, a média de 200. Tá? E vai buscar lá o mesmo preço, no mínimo vai buscar o mesmo preço do ano passado, tá? No mínimo Vale vai buscar 55, 60 reais, com certeza, ainda esse ano, tá? Ainda esse ano, porque esse valuation aqui, né? Esse valor de mercado está ela está super precificada, né? Eles chamam de sobre, né? Porque tem duas expressões, né? Sobre, que é acima, e sub, precificado quando é abaixo, né? Então, assim, quando uma empresa ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela, ou seja, ela custa, na verdade, mais do que ela está sendo negociada, ela está subprecificada. Quando ela está sendo negociada pelo valor que mais do que ela vale, ela está sobreprecificada. E Vale, tá baseado aqui, ó, no histórico dos preços, está sobreprecificada, tá? E aí, como Vale pesa 6%
só ela 6% do Ibovespa, Ibovespa também está sobreprecificado. Simples assim. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos, se Deus quiser. Até amanhã.